Seguinte, a sua roupa, o seu calçado, até a sua comida vão ficar mais caros simplesmente porque o Donald Trump venceu a eleição nos Estados Unidos. Até os seus rolês, seus passeios vão ficar mais caros por causa disso. Eu sei que tem uma galera dizendo que não vai mudar nada, que o Brasil continua o mesmo, que o Brasil não é os Estados Unidos, que o Bolsonaro vai continuar inelegível e que o Lula vai continuar presidente. Enfim, algumas coisas de fato não vão mudar, outras vão sim, e uma dessas mudanças vai ser nos preços de diversas mercadorias que a gente compra aqui no Brasil, até na sua comida. Você vai entender porque essa dinâmica vai começar já já, muito antes do Trump assumir, já vai começar a subir preço no Brasil. Se bobear daqui 15 dias, um mês, você já vai estar sentindo reflexo nos preços dessa vitória do Donald Trump. Vou te explicar o que vai acontecer, que cenário é esse, o que isso pode provocar aqui no Brasil. Vem comigo que eu sou o explicador-geral da República, o Ricardo Melo, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço também para sentar o dedo no like, para engajar com esse conteúdo, que quando você engaja ele aparece para mais pessoas. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo. Seja membro do canal, é uma maneira de ajudar. Ou então, aqui nessa chave Pix, que é a maneira favorita de quem colabora. E se você não pode colaborar aqui, deixa o like, um comentário, que além de ser engajamento e já ajudar, também engrandece o debate. Vamos nessa? Vamos entender o que está rolando. De cara, Donald Trump ganhou a eleição e o dólar começou a subir. Dólar turismo chega a 6 e deverá continuar subindo com Trump eleito. Sim, o dólar comercial também está variando para cima e a tendência é que continue crescendo. Já vinha subindo nos últimos dias, influenciado diretamente pela eleição americana, pela incerteza da eleição. Ninguém sabia, porque as pesquisas estavam todas muito apertadas, ninguém sabia se ia dar Câmara, se ia dar Trump. Essa incerteza fez o dólar subir. Por que, Ricardo? Então, porque o investidor pega o dinheiro dele, compra ação da empresa X, vende, compra da outra, vende, compra dólar, vende, compra ouro e fica movimentando o dinheiro dele para ganhar grana, com os juros, com os rendimentos. Quando ele sente que o investimento não está muito seguro, ele troca de investimento. E aquele investimento para quem todo mundo corre quando está em dúvida é o dólar, porque é uma moeda forte, uma moeda internacional. Então todo mundo corre e compra dólar, que é mais seguro quando você não sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro. E a incerteza do que ia acontecer na eleição americana fez muito investidor não querer investir em letras do Tesouro americano, em outros investimentos de empresas americanas, porque não sabia quem ia ganhar a eleição. Então, na dúvida, ele compra dólar, que é mais seguro. Essa busca desenfreada pelo dólar faz a cotação da moeda subir. Tem mais gente procurando o dólar, o preço sobe. E aí, de cara, já acontece o primeiro impacto nos preços brasileiros, porque diversos produtos têm o seu preço indexado ao dólar. Até o pãozinho que você compra na padaria tem o preço dolarizado por causa do trigo, que é dolarizado. O macarrão, a mesma coisa. Então, se o dólar permanecer subindo, daqui a alguns dias pode esperar que no supermercado, na padaria, o macarrão vai ficar mais caro, o pãozinho vai ficar mais caro. Dias, questão de dias. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o Trump assumiu o poder, em 20 de janeiro, aí começa o governo e as medidas que ele prometeu tomar, a gente não tem por que duvidar, essas medidas têm potencial de também provocar inflação aqui no Brasil. Te explico. Entre as medidas que o Trump está prometendo, aquelas que ele bateu mais forte na campanha, Trump sugere taxas a importações acima de 50% para salvar empregos no país. Trump prometeu nesta campanha eleitoral impor tarifas entre 10% e 20% sobre todos os produtos importados e 60% para os provenientes da China. Então, o que o Trump quer fazer? Fechar os Estados Unidos para produtos importados, forçar o americano a comprar um produto fabricado nos Estados Unidos para, com isso, gerar mais empregos. Esse é o plano. E aí, ao impor tarifas às importações, o que ele provoca de um momento imediato? Uma redução das exportações para os Estados Unidos. Então, quem vende para os Estados Unidos vai vender menos, e vai vender menos porque os produtos vão ficar mais caros. Uma tarifa de 10% a 20%, você tem que repassar para o preço sobe, o consumidor americano compra menos. Não vai parar completamente de comprar, mas vai comprar menos o produto importado. E no caso da China, não quer nem saber, 60% em cima, porque a China é uma ameaça à hegemonia econômica dos Estados Unidos. A guerra é mais direta. Então o produto chinês vai ficar bem mais caro. Ok, qual que é o resultado prático disso na economia americana? No primeiro momento, essa política é explicada por quem vai implantar como de estímulo à economia nacional. Porque aquele produto que a gente importa, a gente vai comprar aqui, aí vai aumentar as vendas, vai aumentar o faturamento das empresas, vai aumentar a geração de emprego e a economia cresce. Essa é a teoria. Na prática, o que vai acontecer?
sim, vai aumentar o consumo interno dentro dos Estados Unidos, porque se menos produtos de fora entram, os produtos nacionais têm que suprir a necessidade dos americanos. Acontece que a indústria nacional americana não produz suficiente para atender a demanda americana. Ela precisa crescer, aumentar de tamanho, mais fábricas para produzir mais produtos para vender para esses americanos que agora não estão mais comprando lá fora. E aí começa o processo inflacionário. As empresas precisam investir para aumentar suas produções, para construir uma fábrica nova, uma filial nova, para aumentar aquela unidade, fazê-la ficar maior, contratar mais gente. Como é que as empresas fazem isso? Indo buscar dinheiro no mercado, nos bancos, financiando esse crescimento. Aí a empresa vai lá, pega o empréstimo, compra material de construção, contrata uma construtora e manda a construtora fazer uma fábrica nova. Então isso gera um aumento da procura pelos materiais da construção civil. Se tem mais gente gastando, comprando materiais da construção civil, os preços dos materiais da construção civil vão subir nos Estados Unidos. Então, isso empurra um pouquinho a inflação para cima. O crescimento das empresas como um todo, como ele é financiado pelos bancos e os juros americanos estão altos, mais altos do que a média dos últimos anos, está mais caro fazer financiamento para aumentar a sua empresa. E todo esse dinheiro que você gastou para aumentar a sua empresa, você vai repassar para o produto, porque você tem que tirar de volta como lucro esse investimento. Então isso também vai fazer o preço dos produtos americanos subirem. O próprio fato de ter menos concorrência internacional, ou seja, não preciso mais me preocupar tanto com o chinês, só isso também faz o produto aumentar de preço, porque o empresário fica tranquilo, sabendo que tem menos concorrência, ele pode cobrar mais caro. Esse também é um processo inflacionário. E aí, tá, mas a gente está falando de inflação americana, como é que isso vem bater aqui no Brasil? Pois é, com a inflação americana subindo, o Banco Central americano mantém os juros altos, porque essa coisa de subir e descer os juros serve para conter a inflação. Quanto mais altos os juros, mais baixa a inflação, essa é a correlação que os economistas fazem. Então, quando o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, mantém os juros altos, o que o investidor do mundo inteiro faz? Eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil, vou tirar o meu dinheiro da África do Sul, do México, e vou mandar lá para os Estados Unidos, porque eles estão pagando juros mais altos. É mais negócio emprestar para eles, porque eu vou ganhar mais. Isso retira dinheiro e investimentos dos países em desenvolvimento, principalmente. O investidor tira o dinheiro dele ali e joga lá para os Estados Unidos. Provoca já de cara um enfraquecimento da economia desses países. Por conta do Banco Central americano estar com juros altos, para tentar atrair esse investidor, falar, não tira o dinheiro do Brasil, eu te pago mais. O que acontece? O Banco Central brasileiro também tem que aumentar os juros para que esses juros sejam atrativos para os investidores, eles não queiram colocar o dinheiro deles lá nos Estados Unidos e mantenham o dinheiro aqui no Brasil. E juro alto significa para a nossa economia que vem crescendo, as empresas que estão investindo, que já estão fazendo contratos de financiamentos para construir novas indústrias, significa aumento de custo. E esse aumento de custo é repassado para o preço dos produtos. Então vai acontecer o mesmo fenômeno no Brasil. Pegar dinheiro emprestado vai ficar mais caro e isso vai ser repassado aos preços. Além do mais, uma permanência do dólar alto cada vez mais impacta no preço de todos os produtos, porque impacta no preço dos combustíveis. O combustível que faz o caminhão transportar a sua comida, a sua roupa, o seu sapato, tudo que você compra. Então tudo vai ter um impacto, porque os combustíveis tendem a subir por causa do dólar alto, e isso pode provocar inflação brasileira. Isso deve, inclusive, mais que pode, deve provocar inflação brasileira. Outra medida grave, outra questão que impacta o Brasil. Trump terá super maioria e poder para aprovar amplas reformas. O que significa? Ele ganhou a eleição, fez maioria no Senado, fez maioria na Câmara dos Deputados e já tem uma Suprema Corte, que é o STF deles, com 6 conservadores contra 3 progressistas. Ou seja, o Trump vai ter na mão o domínio da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana. Com isso, ele vai fazer o que ele quiser. O que ele quiser, ele consegue aprovar a lei, porque tem maioria nas duas casas. Então ele vai certamente provocar mudanças bastante profundas. Uma das mudanças profundas, ele prometeu cortar impostos para diminuir o preço. Então, ao mesmo tempo que ele estimula a inflação a partir do crescimento da demanda, ele quer ajudar esse crescimento da demanda cortando impostos para ver se os preços dos produtos caem.
num primeiro momento caem, aumenta o consumo, as pessoas começam a comprar mais, de novo, gera aquele movimento inflacionário de fazer as empresas investirem em crescimento e aumentarem o preço por causa disso. Então, devolve o processo inflacionário. Você provoca um superaquecimento da economia, e um superaquecimento não é bom. Esse aquecimento da economia tem que ser gradual, à medida em que as empresas conseguem acompanhar, entregando os produtos, atendendo a demanda do consumidor daquele país. Se crescer rápido demais, isso gera inflação. E é o que aparentemente vai acontecer com as medidas do Donald Trump se ele cortar impostos. Além disso, isso aumenta o déficit dos Estados Unidos, que já não é baixo. O déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do PIB em 2024. Sabe o que isso significa? 1,8 trilhões de dólares em 2024. Isso dá 10 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, é de pouco mais de 10 trilhões de reais. Então, só o déficit deles é do tamanho do nosso PIB, para você ter uma ideia das dimensões do que significa esse país. Aí tem uma outra medida super falada que certamente ele vai implantar, que foi mote da campanha. Está aqui BBC News Brasil. Se eleito, ele pode deportar 1 milhão de imigrantes como propõe? Então, ele vai ter que fazer uma série de medidas, principalmente aumentar o número de pessoas que trabalham nos setores de imigração, no Poder Judiciário, para poder acelerar os processos, mas é possível sim. No governo Trump foi feita a deportação de 1,5 milhão de pessoas, no governo Biden 1,1 milhão mais ou menos, no governo Obama também deu 1,5 milhão cada mandato, mais ou menos, ou seja, a média de deportações está aí, entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas por mandato. Então, pode sim atingir esse 1 milhão de imigrantes. E por que isso impacta também na economia americana e na economia brasileira? Primeiro, vamos pegar os brasileiros lá de Governador Valadares, que estão lá nos Estados Unidos, vão tudo voltar com o rabinho entre as pernas, com as dívidas que fizeram para ir para os Estados Unidos, em vez de mandar dólares de lá para cá, que gera divisas para o país, elas vão voltar endividadas com o rabinho entre as pernas, algemados dentro do avião. Ok. Outro aspecto que a gente tem que considerar. Boa parte da economia americana depende dos imigrantes. Por quê? Porque é uma mão de obra extremamente barata. O cara está lá ilegal, ele aceita qualquer salário desde que você não me denuncie para as autoridades. Então, o cara trabalha num restaurante, trabalha numa casa de família, faz principalmente os trabalhos mais precários, de baixa remuneração e que podem ser feitos em ambientes assim, longe da fiscalização. Se você tira essa mão de obra, o que acontece? Vai ter que empregar o americano para o lugar, certo? Certo, mas tem um detalhe. Para empregar o americano, ele vai ter que pagar um pouco mais. E se ele vai ter que pagar um pouco mais, vai aumentar o custo dele e ele vai repassar para os preços. Mais um processo inflacionário para o governo americano. E aí, a gente volta lá no começo do vídeo. Se tem mais inflação, o juro permanece mais tempo alto. Se o juro está alto, mais gente quer comprar títulos da dívida americana, quer emprestar dinheiro para os Estados Unidos porque eles estão pagando mais. Isso tira dinheiro do país mais pobre. O país mais pobre, então, sobe o juro para poder tentar segurar esse dinheiro. E ao subir o juro, ou ele reduz o consumo drasticamente nesse país, ou ele também transforma isso em inflação. Por quê? Porque o empresário vai buscar financiamento mais caro e repassa o preço e assim sucessivamente. E o negócio não para mais. Então, rapidamente, você, na sua casa, vai pagar mais caro nos produtos que você consome. Porque o Trump venceu a eleição. E depois que ele assumir, isso vai se reforçar ainda mais. É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias aí sobre a política nacional, a política internacional. Inclusive, tem live hoje às 6 horas para a gente discutir o que vai acontecer com Israel-Palestina, com Ucrânia-Rússia, com o meio ambiente, com a saúde, com a economia mundial, brasileira e americana. O que vai acontecer com essa vitória de Donald Trump? 6 horas, estamos aqui, te aguardo para a gente fazer esse debate, beleza? Valeu, um abraço, tchau.